encaminhamo-nos para iniciar o painel sobre estratégias de política da economia e agricultura no quadro 2030. Neste sentido, convidaria a subir ao palco a Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e o Sr. Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, que muito nos honram na sua presença. Vamos nos preparando e vamos só tirar os acessórios do apontamento musical que tivemos. Não deixaria de salientar que quem não fez ainda a sua credenciação, que o faça, porque isso é importante para nós, para monitorizarmos e melhor organizarmos o nosso evento. Vamos então preparando este painel que conta com a participação da Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação e do Sr. Ministro da Economia e do Mar. Painel que inicia neste momento e que depois é seguido com um pequeno coffee break para um momento de café. Portanto, estando já preparado o nosso, chamaria então os senhores ministros a subirem ao palco. Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Este painel, como já disse, então é subordinado ao tema Estratégias de Política da Economia e Agricultura no quadro 2030. Muito obrigado, senhores ministros, pela presença, bem como disse, bem-vindos a Fátima, bem-vindos a Orém. E nesse sentido, sem mais delongas, convidaria a Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, a usar da palavra. É Maria e é agricultora. E este é o Fernando e também é agricultor. E isto também é agricultura. Semente a semente. Semear o futuro. Todos trabalham e entregam-se de corpo e alma, todos os dias, para desenvolver uma agricultura com um futuro mais sustentável e mais tecnológico, capaz de preservar a terra, otimizar a produção nacional e gerir melhor os recursos naturais. Agricultura. 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 Uma agricultura mais eficiente, mais rentável e mais justa, também para os agricultores. Esta é a agricultura do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, a agricultura de Portugal, porque o futuro semeia-se. PEPAC, Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. Bom, então bom dia a todas e a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém, meu querido amigo Luís Albuquerque. É um gosto estar aqui no Concelho de Orém, aqui em Fátima em concreto e no Médio Tejo, e queria por isso cumprimentar na sua pessoa todos os autarcas aqui presentes, todos aqueles com quem tive o privilégio de trabalhar durante quase 13 anos e que é sempre bom voltar aos lugares onde somos felizes. Queria cumprimentar o Sr. Ministro da Economia, meu colega aqui de painel, cumprimentar a Sra. Ministra da Coesão, um cumprimento muito especial ao Secretário de Estado Paulo Cafofo, aqui em representação também do colega de Governo João Gomes Cravinho, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, um cumprimento muito especial ao nosso convidado e amigo de Cabo Verde, o Sr. Ministro das Comunidades, Jorge Santos. É sempre um gosto termos Cabo Verde connosco, porque Cabo Verde está sempre no nosso coração e ainda bem que podemos privar também desta partilha convosco. Um cumprimento ao Sr. Reitor do Santuário de Fátima, Sr. Padre Carlos Cabecinha,
Cabecinhas, que é sempre um gosto também revê-lo e estar aqui consigo neste espaço. Uma palavra aos diretores regionais dos Açores e da Madeira, ao diretor regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo e também do Norte, que acabei de ver, assim como à senhora diretora da Agência de Desenvolvimento Rural, do PDR 2020, Rita Barradas, aqui conosco. E um cumprimento a todas e a todos, aqueles que da diáspora se juntam a nós aqui em sala, mas também uma palavra muito especial àqueles que nos acompanham à distância. É de facto através das tecnologias de comunicação que hoje o mundo se encontra mais próximo. E permitam-me que, antes de me dirigir àquilo que hoje aqui nos convoca, vos fale a cidadã Maria do Céu Antunes, que é mãe de uma jovem que está na diáspora, que está em Londres, onde estudou e onde está a trabalhar, que trabalha com uma brasileira e com um argentino neste momento e que põem a hipótese de vir para Portugal porque têm na minha filha uma embaixadora do que de melhor Portugal tem para oferecer. Trabalham numa área criativa, trabalham com fornecedores portugueses, nomeadamente no que diz respeito ao têxtil, e acham mesmo que é importante pensar, e esta crise que atualmente vivemos, nomeadamente inflacionista, traz também para a agenda dos nossos investidores estas possibilidades. Mas permitam-me também que, ainda enquanto cidadã, me dirija à Diana Coelho, que sei que nos está a assistir à distância e que vai fazer uma intervenção daqui a pouco, que é uma jovem que está na Suíça e que trabalha numa empresa que por acaso está ligada ao setor agrícola, mas não só. E a Diana tem uma vontade imensa de ser empreendedora, de sair da sua zona de conforto e de poder também voltar ao seu país de forma direta ou indireta para poder trabalhar. Jovem esta com quem eu costumo treinar às 6h30 da manhã, através das redes sociais, porque é isto que o mundo hoje permite, é que nós nos conheçamos assim à distância. E, portanto, à distância ou em sala, é claramente com grande privilégio que nos encontramos nesta 5ª edição do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, porque estamos bem conscientes daquilo que é o afeto que aqueles que levam Portugal consigo e que continuam a desenvolver, nomeadamente através do mercado da saudade, onde a música nos liga, onde também aquilo que comemos é veículo de identidade entre nós, faz com que nós queiramos potenciar estes encontros para podermos não só trabalhar a dimensão da internacionalização das empresas nacionais, a dimensão das exportações, mas também o criar condições para que os nossos jovens e os menos jovens, porque todos somos convocados a isto mesmo, todos somos precisos, possam voltar a Portugal, voltem a investir e tragam consigo outros que não sejam portugueses, mas que os convençam que investir em Portugal é absolutamente fundamental. Porque estes encontros querem criar oportunidade de negócio, querem ser uma montra alargada do país e daí a importância de podermos neste painel partilhar duas atividades, ou aliás várias atividades que são economia. Por um lado, eu trago aqui as pescas e a agricultura e o meu colega traz, na dimensão mais vasta da economia, o turismo, entre outras atividades que depois ele irá desenvolver. E quero começar por sublinhar a importância da atividade agroalimentar e pescas naquilo que é o desenvolvimento do nosso país e qual é o potencial que temos de crescimento. Por um lado, porque quando olhamos para o valor acrescentado bruto, hoje aquilo que representa o complexo agroalimentar é mais de 4%. Sabemos que neste complexo a agricultura e a indústria agroalimentar estão mais ou menos a par, a pesca representa um pouco menos, mas tem vindo a crescer verdadeiramente e vai continuar a crescer
porque com os instrumentos que estamos a disponibilizar e com o apoio de todos vós, temos a certeza que a agricultura, as pescas e a transformação são setores de futuro. Representam 9,8% do emprego total, representam cerca de 87% do nível de autoaprovisionamento, ou seja, produzimos 87% daquilo que consumimos, mas a taxa de cobertura representa hoje 65%, quando há 2 décadas atrás representava metade. Ou seja, nós tendemos a equilibrar a nossa balança comercial, não nos fechamos ao mundo, antes pelo contrário, precisamos sempre de continuar a importar, nunca seremos autossuficientes, mas conseguimos com aquilo que produzimos e que produzimos em quantidade e em qualidade, somos capazes de equilibrar esta mesma balança. Mas quero partilhar convosco que desde o 21º Governo nós abrimos 65 novos mercados para 278 produtos. E isto representa bem a dinâmica do complexo agroalimentar. Para termos uma ideia, entre 2010 e 2021, as exportações do complexo agroalimentar subiram 5,5% ao ano, enquanto que as importações, embora também crescem a um ritmo de 3% ao ano. Isto significa que nós estamos a produzir mais, até porque, do ponto de vista do consumo interno, do consumo nacional, nós estamos a consumir o dobro das calorias que consumíamos há uma década atrás. E, portanto, nós estamos verdadeiramente a produzir mais e, por isso, o VAB também vai crescendo 2,2% ao ano, o emprego 3% ao ano, com isto nós queremos crer que estamos em condições de poder disponibilizar os melhores instrumentos para continuarmos a estimular a atividade exportadora deste complexo e muitos de vós, nos países onde estão neste momento, podem provar os nossos vinhos, o nosso azeite, o nosso pescado direto ou transformado e queremos continuar a incentivar isso mesmo. E por isso mesmo o Governo desenvolveu em 2019 uma agenda de inovação. Uma agenda de inovação que quer mostrar a todos, a nível nacional e internacional, que a agricultura é hoje uma atividade económica de grande importância e que quer reforçar a sua capacidade de investimento, de inovação, de transferência de conhecimento e tecnologia aplicada ao setor. E por isso mesmo esta agenda de inovação, financiada através do Plano de Recuperação e Resiliência, quer ser um veículo também de capitalização para estas áreas da inovação e do desenvolvimento tecnológico com as nossas instituições nacionais, mas também com aqueles que estão lá fora e que podem aportar valor, nomeadamente no domínio do desenvolvimento das tecnologias, do conhecimento, porque nós não queremos deixar verdadeiramente ninguém para trás. E por isso mesmo nós estamos a esta altura a começar um novo ciclo de investimento. Construímos um plano estratégico da Política Agrícola Comum, a Política Agrícola Comum que fez este ano 60 anos de existência, é o único programa verdadeiramente europeu que foi criado, curiosamente, no pós-guerra para podermos alimentar todos os cidadãos europeus e nunca, como a atualidade, para voltarmos a falar da importância da segurança dos sistemas alimentares. E daí este plano estratégico conta para o período 23-27 com 6.700 milhões de euros, onde o que queremos é reforçar o papel da agricultura na coesão social e territorial. Costumamos dizer que o desenvolvimento se faz para além da agricultura, mas não se faz sem a agricultura. Mas nós queremos, de facto, uma agricultura que seja mais resiliente, que seja capaz de garantir a segurança dos sistemas alimentares, a quantidade dos alimentos produzidos, a sua disponibilidade e a segurança
daquilo que comemos todos os dias e sabemos bem que temos grandes desafios, nomeadamente os desafios societais que decorrem das alterações climáticas, onde as práticas mais ecológicas são absolutamente fundamentais. E, portanto, este plano estratégico quer garantir uma viabilidade da exploração agrícola, uma maior equidade na distribuição dos apoios, a valorização da pequena, da média agricultura, a transição climática e digital, que já está a acontecer em Portugal, hoje já é uma agricultura preparada para estes domínios, mas temos que acelerar este modelo para podermos promover o investimento e o rejuvenescimento do setor. Atualmente, o setor agrícola, à semelhança do que acontece em toda a Europa, a média etária é de 65 anos. E, portanto, o desafio é este. Como é que vamos trazer mais jovens? E nós vamos trazer mais jovens se mostrarmos, de facto, que a agricultura é produtiva, gera rendimento, gera valor, é atividade económica verdadeiramente e que é sustentável. E, por isso, aquilo que assumimos como prioridade política é o apoio aos jovens agricultores. Já o estamos a fazer neste quadro que termina agora, estamos em período de transição, através do Programa de Desenvolvimento Rural, do PDR 2020, onde temos apoiado os jovens entre os 18 e os 40 anos, que se instalem pela primeira vez e que cumpram um plano empresarial. É essencial que o possamos fazer. Para terem uma ideia, durante este período de tempo e na campanha de 2021 foram pagos a mais de 2.000 agricultores, 2.100 agricultores, um total de 2,6 milhões de euros para o pagamento de base aos jovens. O plano estratégico da PAC cria melhores condições e é isto que me parece fundamental mostrar aqui a todos e a todas. Por um lado, os jovens que decidam dedicar-se à agricultura e que façam um investimento superior a 80 mil euros têm um apoio extraordinário de mais 25% no prémio para a sua instalação. Se decidirem instalar-se em regime de exclusividade, recebem mais 25%. E, cumulativamente, se estiverem em exclusividade e se instalarem numa zona vulnerável, ou seja, no interior do país, nós atribuímos mais 25%. Ou seja, o prémio para a instalação aos jovens agricultores no plano estratégico pode ser majorado até 75%. Mas também a taxa de apoio ao investimento tem uma majoração de 23% para os jovens agricultores, com uma taxa máxima que pode ir a 80%. A meta que estimulamos ou que estipulamos no PEPAC é um aumento de 21% do número de jovens instalados, que significa cerca de 500 novos agricultores por ano. E para terem uma ideia mais concreta de como é que o vamos fazer com um envelope financeiro que para o investimento e o rejuvenescimento conta com 730 milhões de euros, sendo que 225 milhões é exclusivamente para a instalação dos jovens agricultores. E claramente nos avisos que abriremos para podermos estimular o aparecimento de candidaturas para a diáspora, nós criaremos critérios de seleção dirigidos que possam potenciar o apoio a estes investimentos e também um apoio reforçado aos jovens que estão na diáspora. Nós queremos reforçar a competitividade, queremos melhorar o desempenho, garantir a viabilidade e a sustentabilidade das explorações agrícolas através do aumento da produção, da criação de valor, do melhoramento da qualidade dos produtos, da introdução de métodos e de produtos inovadores, designadamente quanto ao desempenho ambiental e climático e ao bem-estar animal. Gostava de partilhar convosco os dados daquilo que é o ciclo que estamos a terminar, do PDR 2020, para podermos perceber a dimensão do que estamos a fazer e daquilo que estamos a potenciar que possa acontecer no futuro próximo, a partir de janeiro do próximo ano. No PDR 2020, e isto são dados do início deste mês,
houve mais de 4.000 instalações contratadas, através de subsídio não reembolsável, com um prémio pago já de 93 milhões de euros. O número de projetos de investimento dos jovens agricultores contratados foram quase de 4.000, com um valor de despesa pública já paga de mais de 265 milhões de euros. Na exploração agrícola, o número de projetos para os jovens, aliás, para os não jovens, foram mais de 16.000 investimentos contratados, com uma despesa já paga na ordem dos 450 milhões de euros. Mas, se por um lado o investimento a fundo perdido é importante, é fundamental para poder alavancar, também disponibilizamos instrumentos financeiros que têm uma boa execução e que vamos continuar a potenciar para ajudar a trabalhar as dimensões daquilo que são as necessidades dos nossos investidores. Do ponto de vista da política pública, reforçamos aquilo que são as condições de base para garantir a sustentabilidade e a viabilidade do ponto de vista financeiro, através dos investimentos, através do apoio à produção direta, mas depois temos aqui duas condições que para nós são essenciais. Por um lado, porque precisamos trabalhar a dimensão e continuar a trabalhar a dimensão do regadio. Sabemos bem que num território como é o nosso, com o clima mediterrâneo, é absolutamente fundamental garantir o uso da água, a disponibilidade e o uso da água de forma muito eficiente para garantir a previsibilidade e o desempenho das nossas culturas, que têm que ser mais produtivas. Para termos uma ideia, a diferença de produtividade entre um hectare de sequeiro e um hectare de regadio pode ir até 5 vezes mais no caso do regadio. Mas, por outro lado, nós temos que continuar a incentivar os nossos agricultores e estamos a disponibilizar também agora e no futuro instrumentos para isto mesmo, através da instalação de formas alternativas de produzir energia limpa para reduzirmos a nossa pegada ecológica, assim como a redução de fertilizantes de síntese pela instalação ou pela utilização de fertilizantes orgânicos, a redução de pesticidas em complementaridade com a luta biológica, e são estes os dados verdadeiramente que nós na agricultura queremos continuar a reforçar, porque bem sabemos que hoje o consumidor, e o nosso consumidor é mundial, está atento à forma como produzimos e daí este plano estratégico também estar muito vocacionado para ir ao encontro daquilo que é a ambição do consumidor. Depois, ao nível das pescas, e gostava de passar muito rapidamente também sobre alguns números, o plano estratégico para o Mar 2030 tem 4 prioridades. Uma, o fomento das pescas sustentáveis, a restauração e a conservação dos recursos aquáticos. A segunda, o fomento de atividades da aquacultura sustentável, transformação e comercialização de produtos de pesca e da aquacultura. E, por outro lado, a terceira, o desenvolvimento da economia azul sustentável nas regiões costeiras, insulares e interiores e o fomento do desenvolvimento das comunidades pescatórias e da aquacultura. E a quarta, o o sistema de governação internacional dos oceanos, a promoção dos mares e oceanos seguros, protegidos, limpos e geridos de forma sustentável. E aquilo que nós fizemos também, do ponto de vista da pesca, foi aumentar a taxa máxima. Dou-vos alguns exemplos. Por exemplo, na aquacultura, nós estávamos a financiar em 50% os investimentos produtivos na aquacultura sustentável para PMEs e passamos aos 60%. Nas artes de pesca, na seletividade nas artes de pesca, em termos do tamanho e das espécies, na pesca costeira, nós estávamos a financiar a 50% a primeira dimensão, passámos a 100%, na pesca costeira estávamos a financiar 80%, passámos também a 100%, e isto significa mesmo que nós queremos incentivar, criar mecanismos que tragam para a agricultura e as pescas mais cidadãos. Com esta tónica que tem que enfatizar, por um lado, que seja rentável, que crie segurança,
a quem escolhe a agricultura e as pescas para trabalhar e que, com isso, crie também rendimento e que vá ao encontro da sustentabilidade ambiental que é necessária para garantir estas duas atividades económicas. Se nós não tivermos estoques marinhos capazes, não somos capazes de pescar e continuar a alimentar este setor económico, se nós não tivermos água, solo, energias limpas, também não conseguimos garantir uma agricultura que seja mais resiliente e que crie valor verdadeiramente. E por isso, caras e caros amigos, aquilo que é o meu convite, o convite do Governo de Portugal e aqui em concreto da agricultura e das pescas, é que invistam diretamente na exploração, na transformação ou na pesca diretamente, na atividade primária ou na atividade secundária da transformação ou da comercialização. Mas há aqui uma dimensão que eu não posso deixar de frisar e que tem a ver com o desenvolvimento tecnológico. Nós temos espalhado pelo mundo os melhores, os jovens e os menos jovens, altamente qualificados, que, nomeadamente na produção de tecnologia, dão cartas. E o desafio que eu queria aqui deixar para terminar a minha intervenção é que se mobilizem e que, independentemente de voltarem para Portugal ou de continuarem nos países que vos acolheram, contribuam para este nosso desenvolvimento. Nós queremos muito que voltem para Portugal, que nos ajudem do ponto de vista demográfico a criar sustentabilidade para a atividade económica, social, para a coesão territorial, mas nós também precisamos que aqueles que por opção decidam não o fazer, se possam sentir comprometidos com o seu país e que com isso, e mesmo à distância, possam contribuir para o nosso desenvolvimento económico e social. É isso que nos tem que mobilizar a todos, é isso que mobiliza o Governo, é isso que mobiliza a agricultura e as pescas e é por isso que aqui estamos convosco hoje e que desejamos, sinceramente, que este seja, em primeiro lugar, um bom momento de convívio, um bom momento de estabelecer e reforçar laços de afetividade, que são tão necessários nos tempos difíceis em que vivemos. Porque é com base neste sentimento de pertença, como aqui foi tão bem demonstrado por estes artistas que ainda agora me deixam emocionada com a forma como nos brindaram através desta arte, que nós temos que saber trabalhar em conjunto para o nosso desenvolvimento económico, social, para o nosso futuro coletivo. Eu costumo utilizar muito uma citação de Maria de Lourdes Pintacilgo, que dizia: se nós queremos um futuro melhor, o futuro começa hoje e está nas nossas mãos. E cada um de nós é responsável por isso mesmo. Muito obrigada e que seja um bom encontro. Muito agradecemos à Sra. Ministra. Salientava que também são muitos aqueles que nos seguem no streaming deste evento que decorre, que passa no site oficial www.encontrosdiaspora.pt. Dando seguimento a este painel, Estratégias de Política da Economia e Agricultura no quadro 2030, convido a usar a palavra o Sr. Ministro da Economia e Mar, António Costa Silva. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar as minhas colegas, a Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, a Sra. Ministra da Coesão Territorial, cumprimentar também o Sr. Ministro das Comunidades de Cabo Verde, cumprimentar os Srs. Secretários de Estado e membros do Governo, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, da Economia, do Desenvolvimento Regional. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém, a Sra. Presidente da CCDR da Zona Centro e todos os presentes. Nós estamos hoje aqui, sobretudo, para celebrar a diáspora e a relação fortíssima que existe entre a diáspora e o país. O recurso mais importante que Portugal tem são as suas pessoas. Nós temos cerca de 10,3
milhões de cidadãos em Portugal, mas temos cerca de 5 milhões de portugueses ou de lusodescendentes espalhados pelos 5 continentes do mundo. E desde que Portugal, no século XV, através do desenvolvimento das grandes viagens de navegação, chegou aos 5 continentes do mundo, teve sempre comunidades vibrantes em múltiplos países. E eu penso que isto é um ativo extraordinário que o país tem. Porventura, até hoje, não conseguimos mobilizar e transformar este ativo naquilo que ele deve ser. E, a meu ver, é uma grande plataforma que tem que ligar sempre Portugal à diáspora e diáspora a Portugal. E esta fertilização cruzada destes 2 eixos pode ser absolutamente determinante para o futuro de Portugal. Há um vértice fundamental de um triângulo que pode ser virtuoso, e esse vértice assenta no primeiro ponto na valorização das comunidades portuguesas, todo o trabalho que tem sido feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo Sr. Secretário de Estado das Comunidades, em interação com as comunidades portuguesas que existem no mundo. Mas essa valorização tem que se combinar com um segundo fator, que é criarmos instrumentos, políticas, como o Governo está a fazer, para fomentar o investimento da diáspora em Portugal. E isso é uma ligação umbilical que a diáspora pode ter com o país e pode ser transformador. Mas nós não podemos esquecer também o terceiro vértice, que é usar esta combinação prodigiosa para promover a internacionalização das empresas portuguesas, promover as exportações e criarmos aqui um triângulo mágico que muda esta relação, crie riqueza e fomenta a construção do futuro do país. Porque não vamos ter nenhuma ilusão. Estamos a atravessar tempos muito difíceis em Portugal, na Europa e no mundo. Temos uma guerra na Europa, temos uma crise inflacionista, temos uma crise energética sem precedentes. O continente europeu decidiu, de repente, abandonar os 140 mil milhões de metros cúbicos de gás que importava da Rússia e procurá-los noutras zonas dos mercados internacionais, o que está a criar uma crise energética que tem um impacto muito significativo sobre a nossa economia. E também não vamos ter nenhuma ilusão. A crise mais dramática e profunda com que estamos confrontados é a crise climática e ambiental. E, portanto, a parte do governo português há todo o foco na luta contra estas diferentes crises, aquilo que o filósofo francês Edgar Morin chamava o feixe de policrises que impende sobre a nossa sociedade e que se interrelacionam umas com as outras. E temos também, no caso de Portugal, a crise, não chamam do envelhecimento, não gosto da palavra envelhecimento, porque a alternativa ao envelhecimento é bem pior, mas há uma crise demográfica, a fraca representação dos jovens no tecido social português. E é por isso que esta interação com a diáspora pode ser absolutamente fulcral para Portugal, face a estas crises com que está confrontado, superar os seus problemas. E 2002 é um ano que é histórico do ponto de vista da economia portuguesa. E porquê? Porque, apesar de todas estas crises, em 2022 vamos ter a nossa economia a crescer acima dos 6,5% que o Governo inscreveu na apresentação do Orçamento de Estado. Podemos eventualmente chegar aos 6,8%, o maior crescimento da União Europeia. E isto é extremamente significativo. Porquê? Porque temos aqui a contribuição não só do consumo interno, sobretudo do primeiro semestre deste ano, mas a contribuição da procura externa líquida, sobretudo dos serviços e do turismo. O turismo, este ano de 2022, é um exemplo absolutamente notável. Nós, em 2019, chegamos aos 27 milhões de hóspedes, foi um recorde absoluto, e receitas do turismo de 18,4 mil milhões de euros. E todos nós dizíamos, depois da crise pandémica 2020 e 2021, que flagelou o setor de turismo, que nós iríamos recuperar provavelmente em 2024, 2025 ou 2026. E o surpreendente, o que demonstra a resiliência da economia portuguesa, a excelência das empresas, dos operadores turísticos e a certeza das políticas públicas, é que nós vamos transcender em 2022 os números de 2019 e vamos bater o recorde das receitas geradas pelo setor do turismo. Mas a economia portuguesa não é só turismo. Nós temos este ano uma resposta impressionante de todo o nosso setor da metalomecânica, da fabricação de equipamentos, da fabricação de máquinas, e vamos atingir um recorde de exportações na ordem dos 20 mil milhões de euros deste setor,
que esteve durante meses consecutivos a bater o seu próprio recorde. Se olharmos para o têxtil e para o vestuário, o máximo que foi gerado em termos de receitas no passado foi de 5.300 milhões de euros. Muito provavelmente vamos superar este valor no ano 2022. E o calçado é outra revelação. A partir do momento em que a indústria de calçado desenvolveu o seu centro tecnológico com o design, está hoje a competir com os segmentos de maior valor acrescentado da melhor indústria de calçado do mundo, que é a indústria italiana. E, portanto, isto demonstra com clareza que nós, que somos um povo muito individualista, que muitas vezes resistimos à mudança, que resistimos a trabalhar uns com os outros, quando nós nos unimos, independentemente das opiniões políticas, e somos capazes de construir grandes plataformas colaborativas, nós podemos transformar a realidade do país e olhar o futuro de outra forma. E as exportações este ano vão chegar a cerca de 50% do PIB. E chamo a atenção para este número. Nós abrimos o século XXI, as exportações representavam apenas 30% do PIB. Em 2021 representaram 41%. E estamos a caminho dos 50%. E para mim isto é um sinal muito claro da vitalidade da economia portuguesa, da resiliência dos nossos empresários e das nossas empresas, da capacidade de nos ajustarmos aos desafios. E é isto que pode mudar o futuro. E a diáspora, com todos os exemplos excelentes que nós temos disseminados nos 5 continentes do mundo, pode contaminar também o tecido empresarial de Portugal e, nesta fertilização cruzada, desenharmos um novo ciclo de desenvolvimento do país. Estou absolutamente convicto que este ciclo vem a caminho. Eu sou das pessoas que puxa sempre o país para cima. Já temos demasiadas pessoas no país que o puxam para baixo. Nós temos que olhar para aquilo que fazemos bem, disseminar os exemplos de que fazemos bem e transcender a partir desses exemplos todos os outros setores da atividade. E porquê que as exportações são para mim um grande indicador? Porque as exportações significam que as empresas estão nos mercados internacionais, que se debatem com a concorrência. E a concorrência e a competição, às vezes isto não é bem visto no nosso país, a concorrência e a competição são bons fatores, porque obrigam-nos a ser cada vez melhores. E, portanto, é isso que está a acontecer. E há outro fator que me confere grande esperança: nós estamos a caminho de ser um país inovador. No ano passado, em 2021, o investimento em investigação e desenvolvimento tecnológico atingiu 1,69% do PIB. Ainda é pouco. O Governo tem no seu programa chegarmos a 3% no ano 2030. Mas tudo o que nós investimos em inovação e desenvolvimento tecnológico e tudo o que investimos em recursos humanos é altamente reprodutivo na reconfiguração do sistema produtivo nacional. E isso está-se a verificar. No ano de 2021 aumentamos 13% o nosso registro de patentes. Há alguns anos atrás não prestávamos muita atenção a estes ativos intangíveis, que são absolutamente fulcrais ao nível da propriedade intelectual, para mudar também a nossa trajetória para o futuro. E isso está a acontecer. E o que é ainda mais significativo é que o investimento das empresas em inovação e desenvolvimento tecnológico já é maior que o investimento público. Isto significa que o saber, a tecnologia, tudo aquilo que está a ser gerado nas universidades, nos centros de inovação, está a contaminar o chão de fábrica, está a transformar o sistema produtivo. E acredito profundamente, com as 51 agendas mobilizadoras que vamos desenvolver no plano de recuperação e resiliência e que aglutinam muitos dos setores produtivos do país, nós vamos fazer essa transformação tecnológica. Não queremos mais um país cujo modelo de desenvolvimento é assente nos baixos salários. Queremos um país cujo modelo de desenvolvimento seja assente na inovação tecnológica. E a disseminação do saber para o tecido produtivo é absolutamente transformadora. Nós temos exemplos no chão de fábricas já hoje em Portugal. As nossas indústrias tradicionais, o têxtil, o vestuário, a metalomecânica, a fabricação de equipamentos, o calçado, todas elas estão a intensificar a revolução tecnológica, a adotar a robotização, a virtualização, a impressão tridimensional. E isso é absolutamente transformador, porque reconfigura as cadeias de produção, desenha maior eficiência nos processos, transforma todo o ciclo de desenvolvimento dos produtos e pode inovar os próprios modelos de negócio. E por isso é que tenho também muita esperança nas novas gerações,
que estão muito alinhadas com toda esta transformação e inovação tecnológica. E a Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação deu aqui exemplos do que se passa na agricultura. Algumas destas gerações dos jovens agricultores já estão a adotar a agricultura de precisão, usar as tecnologias que nós temos hoje, os dados dos radares, dos drones, das fotografias aéreas, para termos melhor conhecimento dos territórios e mudarmos a situação. E isso está a acontecer em múltiplos setores da economia portuguesa. E é por isso que, a nível do Governo e a nível do Ministério da Economia, estamos a dar também muita atenção a setores que podem criar produtos e serviços de alto valor acrescentado. E à cabeça de todos eles estão as indústrias da saúde. Nós temos uma task force do Ministério da Economia ligada ao desenvolvimento de uma política industrial de saúde. E porquê? Porque nós temos em Portugal capacidade de fabricar substâncias ativas dos medicamentos. Temos capacidades na fertilização química, capacidades na fabricação de equipamentos médicos complexos. Se nós coligarmos todas estas competências que temos no país e tivermos uma política pública clara que incentive o desenvolvimento destas indústrias, nós podemos ter uma transformação. Porque descobrimos no auge da crise pandémica que algumas das moléculas velhas que o país produzia para a terapia, por exemplo, oncológica, já não se fabricavam em Portugal e tinha que se recorrer ao exterior. E nas crises pandémicas, como foi claramente demonstrado, é muito importante haver alguma resiliência do tecido económico português e alguma resposta àquilo que se pode esperar. E também deposito grande esperança num cluster e em duas agendas mobilizadoras que nós temos na área da saúde, que é a aplicação da inteligência artificial, das máquinas que aprendem aos dados anonimizados dos pacientes, como ficou demonstrado num projeto do MIT nos Estados Unidos, onde uma base de dados com 50 mil mulheres americanas que sofrem de cancro, base de dados completamente anonimizada, a aplicação da inteligência artificial, das máquinas que aprendem, levam estas tecnologias a detectar os inícios da doença quando o olho humano não consegue detectar essa deterioração inicial dos tecidos. E é por isso que com estas tecnologias, hoje, os americanos conseguem, com 5, 6, 7 anos de avanço, identificar a probabilidade de ocorrência do cancro da mama nas mulheres. E se nós aplicarmos este exemplo àquilo que se passa na sociedade portuguesa, ele pode ser transformador. E porquê? A nossa população acima dos 65 anos tem 2 ou mais doenças graves. E se nós usarmos estas tecnologias para tratar estas doenças e para identificá-las com antecipação, isso será extremamente benéfico para o país. E, portanto, todo esse cluster vai ser desenvolvido e tudo aquilo que a diáspora, os investidores da diáspora e todos aqueles que podem propiciar esse desenvolvimento será bem-vindo. E o mesmo poderia mencionar sobre a economia do mar. Nós acreditamos profundamente que temos que desenvolver a economia do mar, porque nós baseamos a nossa civilização em produtos que são altamente poluentes, como os plásticos ou os fertilizantes químicos. Eles podem ser substituídos por produtos biológicos e as biomoléculas, os biomateriais, são absolutamente fulcrais para fazer essa transformação. E quando olhamos para o nosso mar, a quantidade de biomas que nós temos é riquíssima. Nós somos um dos países em que a biodiversidade é mais significativa no conjunto do planeta. E esses biomas vão desde as bactérias, as cianobactérias, as algas, as macroalgas, as esponjas. Estes materiais podem propiciar o desenvolvimento de novas fileiras alimentares. E eu acredito profundamente que uma das nossas próximas grandes crises pode ser uma crise alimentar. E é por isso que todo o trabalho que a Sra. Ministra da Agricultura está a desenvolver para fomentar este setor, para lhe dar resiliência, é crucial. Mas nós podemos desenvolver outras fileiras, não só na aquacultura, também, provavelmente, na alimentação proveniente das algas. E os biomateriais podem ser revolucionários na área das ciências biomédicas, das ciências da saúde, também da farmacêutica, da própria cosmética. E, portanto, o país tem estes ativos, como é que nós podemos fazer funcionar isso a caminho do futuro? Desde logo, contando com a diáspora, nós temos os nossos organismos que trabalham em articulação, o AICEP, o IAPMEI, o Turismo de Portugal, temos a rede de apoio ao investidor da diáspora, temos a rede de apoio empresarial do próprio IAPMEI, que trabalha com a vizinhança e com as direções regionais, temos todo um conjunto de mecanismos que são propícios
a favorecer os investidores que o queiram. E também temos mecanismos e instrumentos em toda a área das startups. Nós temos nesta altura no país 2.200 startups e com a organização da Web Summit no país temos atraído muitos investidores internacionais, temos um fórum que coliga esses investidores e onde os projetos das nossas startups são apresentados e os nossos concidadãos da diáspora são muito bem-vindos se quiserem também desenvolver atividades nesta área. E temos uma rede de vouchers digitais e de vouchers verdes, de cerca de 90 milhões de euros, que foi anunciado durante a Web Summit para propulsionar o desenvolvimento deste setor. O empreendedorismo é fundamental, as startups são fundamentais e algumas delas têm ideias que são luminosas e podem mudar o futuro. Desde logo, por exemplo, uma ideia de construir redes de pesca com base em produtos biológicos, pode ser transformadora. Uma ideia que vi no nosso centro Ecomar da Universidade de Aveiro, que é um estudo que está a ser feito das lesmas marinhas. Eu estava convencido que a fotossíntese, que é um processo absolutamente indispensável para explicar a vida do nosso planeta, tinha a ver sobretudo com as plantas. Há uma família de lesmas marinhas que eles estão a estudar, que roubam os clastos das plantas e fazem, eles próprios, os organismos vivos, a fotossíntese. É algo que pode ter um impacto muito importante na luta contra a ameaça climática, na luta pela descarbonização, na luta pela estabilização do nosso planeta. E só aí há múltiplas áreas que se podem desenvolver. E queria finalizar também mencionando o turismo. Nós temos no turismo um dos nossos setores mais expressivos. Há muitos elementos da diáspora que se interessam nos seus territórios, nas suas vilas de origem, nas suas cidades, pelo desenvolvimento deste setor. Nós temos no turismo múltiplos instrumentos para fomentar essa articulação e fomentar esse investimento. E o turismo está a caminho também de uma grande transformação. Nós temos uma visão para converter Portugal no país do turismo sustentável. Durante a pandemia, o Turismo de Portugal lançou o selo Clean and Safe, identificando Portugal como um país seguro e um país que era muito seguro visitar. E essa questão da segurança é absolutamente indispensável. Nós somos um dos países mais seguros do mundo e é por isso que os fluxos turísticos são consolidados e são consistentes. Mas víamos com muito bons olhos, sobretudo nas zonas do interior, porque a diáspora, como está disseminada também nas suas múltiplas ligações por todo o país, é muito importante termos a coesão social, desenvolvermos os territórios do interior e transformarmos o turismo numa espécie de instrumento para disseminar, digamos, esse investimento pelo país e, a partir daí, atrair outros investimentos. E as empresas turísticas portuguesas, já temos um programa, que é o programa Empresas 360, para as converter em empresas sustentáveis, o que significa serem eles próprios os operadores, atores da sustentabilidade e, com isso, mudarem também o destino das comunidades em que se inserem. Se nós conseguimos que toda esta máquina funcione articuladamente, muito provavelmente vamos construir um país com muito mais futuro, muito mais resiliente e muito mais preparado para todas as adversidades. Queria recordar aqui que dentro de 21 anos esta nação secular vai fazer 900 anos de história. É uma data absolutamente extraordinária. E se até lá nós conseguirmos mobilizar esta ligação entre Portugal e a diáspora, entre a diáspora e Portugal, nós poderemos muito provavelmente chegar daqui a 21 anos numa situação muito melhor. E nós temos que ter ambição no nosso crescimento económico, temos que ter ambição no crescimento da nossa produtividade, temos que ter ambição no crescimento da inovação, temos que ter ambição no crescimento das exportações, temos que ter ambição em desenhar um futuro melhor para esta nação secular. E como dizia e escreveu uma vez o filósofo francês Henri Bergson, o que é importante no futuro não é aquilo que nos vai acontecer. O futuro é aquilo que vamos fazer agora. Obrigado. Um agradecimento ao Sr. Ministro pelo painel e assim terminamos este primeiro painel.
dedicado ao tema Estratégias de Política da Economia e Agricultura no quadro 2030. Bom, é momento de uma pequena pausa, uma pausa de 15 minutos. Isso quer dizer que às 11h30 nós iremos estar aqui no auditório para o tema 1, Agricultura e Agroalimentar, em que contaremos com a moderação de Luís Costa e a participação do Sr. Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento, do Sr. Diretor do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral e da Autoridade de Gestão do PDR 2020. Portanto, aqui abordaremos o painel número 1, Agricultura e Agroalimentar. Na Sala do Bom Pastor, dinamizaremos o tema 2, Indústria 4.0 e Produção Avançada. Portanto, daqui contando também com a presença do Sr. Secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, e realmente o tema desenvolvido, prioridades políticas, incentivos e financiamento. Tudo isto está no vosso programa, muito agradeço. Iremos agora, é um bom momento para também se inscreverem nas diversas atividades e até mesmo proceder à credenciação. Muito obrigado e até já às 11h30. Muito obrigado, faça um favor.